Atenção, turma dos nonos anos A e B, professor Barreto. A aula de hoje a gente vai estar no livro texto, páginas 66 a 68. E trata de circunferência, mas a continuação, ok? Bom, vamos falar sobre reta tangente e a propriedade muito importante da reta tangente. Mas antes vamos dar uma olhada daquela questão da distância de um ponto a uma reta. Se você vai atravessar uma rua, está nesse ponto P, e aqui a rua, você pegar essa calçada daqui, logicamente, se você está muito apressado, você não vai pegar nenhum desses caminhos aqui. Vai pegar esse aqui que é o mais curto, ok? E o caminho mais curto é esse segmento que forma 90 graus com a reta. Chama-se distância de um ponto a uma reta. É um segmento, o menor segmento de reta possível, e este formaria 90 graus com ela. Como aqui nós temos um triângulo retângulo, aí nós temos aqui a hipotenusa e os catetos. Sempre a hipotenusa é maior que os catetos. Então, esse segmento será maior que esse sempre. Esse segmento vai ser maior que esse. Esse vai ser... Então, este aqui será sempre o menor segmento, que nós chamamos de distância de um ponto a uma reta. Essa distância, ela é um segmento de reta cuja origem é o ponto P e a extremidade é um ponto onde ela forma 90 graus com a reta. Chama-se distância de um ponto à reta. Essa distância forma sempre 90 graus. Então, já vimos que a menor distância entre um ponto e a reta é um segmento de reta cujas extremidades são o ponto e o pé da altura desse ponto. Então, o pé da altura é esse aqui. Aqui é o ponto, a altura dele seria esse aqui. O pé da altura formaria o ponto Q com 90 graus. Então, a distância de um ponto a uma reta é um segmento de reta que começa no ponto e termina na reta, mas formando com ela 90 graus. Bem, da mesma forma, eu tenho aqui uma reta tangente. A gente viu na aula passada que a reta podia ser tangente, secante e exterior. Uma reta exterior seria aqui fora, tangente tocando e secante cortando a circunferência. Mas essa reta é uma reta tangente, porque ela toca. Mas veja, olha o ponto O. A distância do ponto O até a reta é um segmento de reta que forma com a própria reta 90 graus. Então a gente está vendo que o raio da circunferência, essa distância menor possível, chama-se raio. Então esse ponto aqui, como é o ponto mais próximo do ponto O, se fosse para cá era mais longe, ó. Mas aqui é o ponto mais próximo que eu posso atingir. Esse ponto T aqui, ponto de tangência. Então, a menor distância que eu posso andar do ponto O para o ponto T é essa distância aqui, R. E essa menor distância é conseguida sempre com 90 graus. Por isso, eu posso afirmar que o raio da circunferência, o raio, forma 90 graus com a reta tangente no seu ponto de tangência. No ponto de tangência é o ponto onde ela toca. Mas por que 90 graus? Porque a menor distância do ponto até uma reta, você viu agora mesmo, a menor distância é um segmento de reta que começa no ponto, termina na reta, formando com ela 90 graus. Então, a distância do ponto até a reta é um segmento que forma 90 graus com a reta. Só que esse segmento chama-se raio da circunferência. Por isso, o raio da circunferência forma sempre 90 graus com a reta tangente no ponto em que essa reta toca a circunferência, ponto de tangência. A outra propriedade refere-se à reta secante. Tangente, ela somente toca, exterior não toca. Tangente toca, secante corta em dois lugares, A e B. Ora, mas A e B é uma corda. Ela faz parte da reta secante, mas é uma corda. O teorema diz que uma reta conduzida pelo centro, uma reta R conduzida pelo centro da circunferência, é perpendicular ao segmento AB, que é uma corda,
divide esse segmento em duas partes congruentes. Ou seja, essa reta conduzida pelo centro, se ela forma 90 graus com essa reta aqui, então ela passa do ponto médio do segmento AB. E como é que você pode provar isso? Bora lá. Veja, mesmo desenho. Só que agora eu sei que do ponto O para o ponto B é o raio da circunferência. Aqui, ó, é o raio da circunferência. E aqui também é o raio da circunferência, porque a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que tem a mesma distância para o centro. Então daqui para o centro é a mesma coisa daqui para o centro. Então para você entender bem essa aula tem que assistir a anterior, com calma. Ora, se esse lado é igual a esse, então é um triângulo isósceles. Se esse lado aqui é o raio, aqui é o raio, então esse triângulo é isósceles. Ora, mas ele afirma que forma 90 graus. Se forma 90 graus, OM é a altura. Mas o ano passado nós vimos que, como OA e OB são raios, o triângulo OAB é isósceles, certo? Dos lados iguais. E como sabemos no triângulo isósceles, o ano passado aprendemos que no triângulo isósceles a altura, porque forma 90 graus, também é bissetriz e também é mediana. No triângulo isósceles, a altura, a mediana é igual à altura igual a bissetriz. Então, se isso aqui é um triângulo isósceles, porque os dois lados são iguais, tá vendo? E essa reta aqui é conduzida de modo que forma 90 graus. Se aqui forma 90 graus, esse trechinho aqui, OM, é a altura. Mas no triângulo isósceles, a altura também é bissetriz, divide o ângulo ao meio, e também é mediana, divide o lado ao meio. Logo, AM igual a MB. Ok? Está demonstrado o teorema. Diz que uma reta conduzida pelo centro da circunferência e que forma 90 graus com a corda AB, divide essa corda em duas partes iguais. Então, a medida MB é igual a BM. Bora ver os exemplos? Determine o valor de x na figura sabendo que T é uma reta tangente, que é um ponto de tangência P. Digamos aqui, ó, o ponto O. Ora, acabamos de ver que a reta tangente, se for reta tangente, ela forma 90 graus com o raio. Se for reta tangente, ela forma 90 graus com o raio no ponto de tangência. Então aqui está fácil. Esse ângulo tem que ser 90 graus. Então esse ângulo aqui tem que ser 90 graus. Aí você bota 3x mais 30 igual a 90 graus. 3x igual a 90 menos 30. Já fizemos centenas de vezes essa equação aqui, passando de um lado para o outro, tal. 3x igual 90 menos 30, quanto é? 60 graus. X igual 60 dividido por 3, 20 graus. Certo? Então, ele pediu só para determinar o valor de x. Mas se você quiser checar, veja, x é 20. Então, 3 vezes 20, 60, mais 30, 90. Então, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus. Porque a reta tangente forma 90 graus com o raio no ponto onde ela toca a circunferência, no ponto de tangência. Aqui já é a segunda parte. Uma reta, ele quer que você determine, ele fala, determine o valor de x e a medida do segmento AB. Aí eu vou querer também saber quem é AB, sabendo que essa é uma reta secante e R é uma reta que passa pelo centro da circunferência e é perpendicular ao segmento AB. Exatamente o teorema. Toda reta que passa pelo centro da circunferência e é perpendicular ao segmento de reta, aqui ele forma 90 graus. E ele forma 90 graus com o segmento AB, o teorema diz que, então aqui é o ponto médio. Acabei de falar para vocês que se a reta passa pelo centro da circunferência e ela forma 90 graus com o segmento AB, então esse M aqui é ponto médio. Se é ponto médio, essa medida MB é igual a MA. Eu posso aplicar aqui simplesmente.
se essa reta passa pelo centro da circunferência e forma 90 graus, com a corda aqui, no caso AB, então aqui é o ponto médio. Logo, 6x menos 10, aí você resolve. Logo, 6x menos 10 igual a 4x mais 20. Certo? Agora é medida de centímetros. Então, esse aqui é ponto médio. Então, por que é ponto médio? Porque aqui é um triângulo isósceles. E a altura também é bissetriz, também é mediana. Se é mediana, divide em duas partes iguais. Aí você aplica esse conhecimento. Isso aqui é uma reta conduzida pelo centro da circunferência e ela forma 90 graus com a corda AB, então essa reta divide a corda em duas partes iguais. Por isso 6x menos 10 é igual a 4x mais 20. Resolvendo isso, nós temos 6x fica, menos 10 passa, mais 10, 4x vem para cá, menos 4x, e o 20 permanece no cantinho dele. 6x menos 4x dá 2x igual a 30. X igual a 30 dividido por 2, portanto x igual a 15, certo? Voltando para cá, se x é 15, então, 6 vezes 15 menos 10. 15 menos 10. 6 vezes 15 dá 90. 6 vezes 15 dá 90. 6 vezes 15 dá 90. 90 menos 10, 80. Então, essa parte aqui vale 80 centímetros e essa vale também 80 centímetros. Quer ver? X é quanto? 15. 4 vezes 15, 60. Mais 20, 80. Então, você pode responder que a medida do segmento AB é quanto? Se aqui é 80, aqui também é 80. 80 mais 80 dá 160 centímetros. Ok? Revisando. Como essa reta passa no centro da circunferência e forma 90 graus com a reta secante, então nós vamos ter que aqui é o ponto médio do segmento AB. Então essa medida daqui é igual a essa. Resolvendo a equação, essa parte é muito fácil, realmente você pode voltar para cá e fazer as contas. 4 vezes x, que é 15, 60, mais 20, 80. Então, essas duas partes valem 80 centímetros. Bom, esse teorema é muito importante, muito importante, muito importante. Segmentos tangentes traçados a partir de um mesmo ponto. Então, você tem esse ponto P, aí desenha uma reta tangente. Mas eu não quero a reta toda, eu só quero até aqui, o local que toca. Aí tem outra reta tangente aqui, ó. Mas só que eu não quero toda ela, eu quero só até aqui. Esse aqui é o segmento. Eu quero provar que esses segmentos são do mesmo tamanho se os dois partirem do mesmo ponto. Segmentos tangentes traçados a partir de um mesmo ponto são congruentes. Então vamos ver por quê. O mesmo desenho, eu botei para cá para baixo e acresci algumas coisas. Primeiro, eu desenhei aqui o raio da circunferência. Todo mundo sabe que o raio da circunferência é igual. Essa medida aqui é igual a essa. Bem, depois eu acrescentei essa linha aqui no meio, dividindo em dois triângulos. Aí nós aprendemos que, aqui ó, no teorema, aprendemos que a reta tangente, quando ela encontra com raio, forma 90 graus. Então, se aqui é uma reta tangente, ela forma 90 graus com o raio. Aqui embaixo também, forma 90 graus com o raio. Aí eu tenho dois triângulos retângulos, porque tem 90 graus. Veja, então, essa medida é igual a essa. Aí o cateto igual ao cateto. E a hipotenusa, essa parte azul, serve para os dois triângulos. Quando dois triângulos retângulos têm
catetos iguais e hipotenusa iguais, eles são congruentes. Pelo caso cateto e hipotenusa, os triângulos são congruentes. Por quê? Quando eu tenho dois triângulos retângulos, veja, esse aqui é um triângulo retângulo, o de baixo também. Aqui são cateto, e aqui é hipotenusa. Veja, o triângulo de cima e de baixo tem o mesmo cateto, esse cateto é igual a esse. E a hipotenusa, que é o lado maior, serve para os dois triângulos. Então, esse triângulo de cima tem esse cateto e essa hipotenusa. O de baixo tem o mesmo cateto e a mesma hipotenusa. Logo, eles são congruentes pelo caso cateto e hipotenusa. Se esse triângulo é congruente a esse, então esse lado é igual a esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então, AP é igual a PB. Esse é o teorema dos segmentos tangentes. Segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto têm o mesmo tamanho. Até com a régua você pode medir, vai ver que é o mesmo tamanho. Tá? Aí, como é na prática, você vai fazer? No seu livro tem uma questão, tem essa questão do livro de vocês. Olha, calcule o valor de x na figura, sendo A e B pontos de tangência. Então, se é tangente, ponto de tangência, então são segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto. Acabamos de ver que eles são iguais. Então, esse segmento é congruente a esse. Aí você escreve facilmente 5x menos 7 igual a 2x mais 20. Letras de um lado, números do outro. 5x fica, 2x passa, fica menos 2x, o 7 passa, fica mais 7, o 20 fica. 5x menos 2x, 3x, igual a 27. X igual, então x igual a 27 sobre 3. X igual a 9, ok? Então, x igual a 9. Logo, se x é igual a 9, vamos lá. 2 vezes 9, 18, mais 20, 38. Esse aqui é 38 centímetros. E o de cima? X é 9. 5 vezes 9, 45. 45 menos 7, igual a 38 também. Então, centímetros, segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto são congruentes. É um dos teoremas mais importantes e tem questões que só resolve se souber o teorema. Segmentos tangentes porque toca uma vez só, gente, ó, no ponto A e B. Segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto comum, eles são congruentes. Aí veja, curiosamente, como é que faz uma questão dessas. Se a pessoa não souber esse teorema, não faz essa questão. Não faz mesmo. Veja, calcule o valor de x sendo P, Q e R pontos de tangência. Ao que nós aprendemos? Que segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto, olha, é como se tivesse traçado de A. Segmentos tangentes traçados do mesmo ponto são congruentes. Então, se aqui é 10, aqui também é 10. Aqui, ó. Segmentos tangentes traçados do mesmo ponto. O ponto B, ó. Esse segmento são tangentes traçados do mesmo ponto. Se esse segmento e esse são tangentes, eles são congruentes. Então, se aqui é 25, aqui também é 25. Logo, x, que é tudo isso, seria 10 mais 25. X igual a 10 mais 25. X igual a 35 centímetros. Muito fácil para quem sabe o teorema. Aqui eu podia dizer a mesma coisa, que esse segmento daqui para cá é o mesmo para cá, mas só que ele não deu para nós o valor, tá vendo? Não fez falta para o cálculo, porque só bastava daqui, ó. Saindo de A, eu tenho esse segmentos tangentes, porque toca só uma vez. Tocam só uma vez na circunferência. Segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto são congruentes. Segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto são congruentes. Então, se aqui é 25, aqui também é 25. E o que eu queria saber era x. X é daqui para cá. Então, 25 mais 10, 35. Fácil, fácil. E, para concluir, o teorema de Pitot. A aula vai ser mais curta. Depois, próximo aula, a gente faz mais exercícios sobre isso. Teorema de Pitot.
O teorema de Pitot diz que em todo quadrilátero circunscrito, o quadrilátero circunscrito é quando ele está por fora da circunferência, tocando uma vez só. Cada lado toca uma vez na circunferência. Tá? Em todo quadrilátero circunscrito, a soma dos lados opostos, das medidas dos lados opostos, sempre é igual. Ele está dizendo o seguinte: se eu somar o lado AB com o lado CD, dá o mesmo resultado de BC com AD. Mas isso aí você tem que ver, né? Ora, aqui eu tenho segmentos tangentes traçados do mesmo ponto. Então esse segmento aqui é igual a esse. Eu chamei de X, então aqui é X. E aqui? Segmentos tangentes traçados do mesmo ponto. Esse aqui é W, aqui também é W. E aqui? Segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto. Segmentos tangentes traçados do mesmo ponto. Sai daqui, ó, e vem para cá. Segmentos tangentes. Então, esse aqui é Z, aqui é Z também. E aqui? Segmentos tangentes traçados do mesmo ponto. Então, esse aqui é Z também. Aí vamos somar. Somar os lados opostos. AB com CD. AB é X mais Y. AB é X mais Y. Somado com CD. CD é mede Y mais Z. Agora, AD. AD é aqui, ó. AD é X mais Z, né? Não, X mais Y. AD é X mais Y somado com BC. BC é W mais Z. W mais Z. W mais Z. Mas tem um errinho aqui, vamos lá. AB é X mais W. É X mais Y não, desculpa. X mais W. AB é X mais W. E DC é Y mais Z. AB é X mais Y. E BC é W mais Z. Veja lá. Do lado esquerdo eu tenho X mais W mais Y mais Z. E aqui eu tenho X mais Y mais W mais Z. A ordem das parcelas não altera a soma. Então, aqui está correto. Ok. E está provado que em todo quadrilátero circunscrito é quando os lados dele tocam uma vez apenas, os quatro lados tem que tocar uma vez na circunferência. Quadrado circunscrito. Então, em todo quadrilátero circunscrito, a soma das medidas dos lados opostos é sempre igual. Então, vamos ver se funciona isso. Uma questão dessa só faz quem souber essa teoria. Ninguém mais vai fazer essa questão se não souber essa teoria. Vamos lá. Aqui nós temos um quadrilátero, certo? Veja, ele toca nesse ponto uma vez na circunferência. Toca uma vez na circunferência. Toca uma vez na circunferência. Toca uma vez. Cada lado toca uma vez só na circunferência. Então é um quadrilátero circunscrito. O que diz o teorema? Em todo quadrilátero circunscrito, a soma das medidas dos lados opostos é sempre igual. Então, eu vou pegar os lados opostos aqui. AD, então, AD somado com BD tem que dar igual a AB somado com DB. DC. AB somado com CD. Certo? Então, em todo quadrilátero circunscrito, se o quadrilátero, como é que ele é circunscrito? Porque os lados dele, todos os lados tocam uma vez na circunferência por fora. Então são segmentos tangentes. Aí veja, AD, cadê AD? AD vale quanto? Mede X. BD mede 2x. Aqui é C, gente. BD mede 2x. AB mede 10. E CD mede 8. Olha que bobagem agora que ficou. Certo? 3x igual a 18. X igual a 18 sobre 3 igual a 6. Então, esse lado aqui seria... Então, esse lado aqui seria quanto? A medida desse aqui seria quanto? X igual a 6. Veja só.
x igual a 6. 6 está muito estranho isso aqui. X igual a 6. Então, esse lado aqui vai ficar igual a quanto? 12, né? E aqui x igual a 6. Aí se eu dissesse assim, qual o perímetro? Eu posso perguntar também qual o perímetro. Aí depois que você acha o valor de x, você achou o valor de x, já aqui, ó. Aí você volta aqui, o perímetro seria 12 mais 10 dá 22, 28, 36. O perímetro seria 36. 6 mais 10 mais 12 mais 8, 20, 30, 36 centímetros. O perímetro. Se eu perguntasse o perímetro também, né? Ok? Esse aqui é o teorema chamado teorema de Pitot. Pitot. É francês, o nome é P-I, é Pitot. Mas em francês é Pitot, a pronúncia. Então, o que diz Pitot? Que a soma dos lados opostos é igual. Então, quando você soma 2x com 6x, vai ter que dar a mesma coisa de 10 com 8. É muito fácil de fazer isso, muito fácil. O problema é que se a pessoa não souber o teorema de Pitot, não faz a questão. Não vai fazer a questão, não vai fazer a questão. Ou pode fazer com uma bem complicada questão. Então, o teorema de Pitot garante que a soma das medidas dos lados opostos é igual, mas desde que o quadrilátero seja circunscrito por fora. E circunscrito significa que os lados tocam apenas uma vez na circunferência. Segmentos tangentes também são congruentes. Segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto. Tangente porque toca uma vez só, gente. Não corta não, toca uma vez só. Segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto são congruentes. Aí você bota 5x menos 7 igual a 2x mais 20. Resolve a questão. Então, segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto são congruentes. Então, essa medida aqui, se aqui for 20 centímetros, isso aqui vai ser 20 centímetros. Ok? E o que nós falamos hoje, né? Uma reta conduzida pelo centro da circunferência e que forme 90 graus com a corda formada na secante, que tem uma secante. Essa reta conduzida pelo centro, se ela formar 90 graus com essa corda, ela vai dividir a corda em duas partes iguais. Aqui é o ponto médio. Então, MB vai ser igual a MA. Ok? E também aprendemos que quando uma reta tangente toca na circunferência, no ponto que ela toca, se você traçar o raio vai formar 90 graus com a reta tangente no ponto de tangência. Ok, gente? Então, para você desenvolver, você pode fazer livro-texto, página 68 apenas, na 68. Aí na próxima aula a gente faz a 68, corrige a 68 e reforça os teoremas de Pitot e o teorema dos segmentos tangentes, e reforça que uma reta traçada a partir do centro da circunferência e forma 90 graus com a corda, uma certa corda, vai dividir a corda em duas partes iguais, e que uma reta tangente forma 90 graus com o raio da circunferência do ponto tangência. Ok? E também revisamos a questão de distância. A distância de um ponto a uma reta é um segmento de reta o menor possível, e este forma 90 graus com a reta. Obrigado, gente. Estudem, continuem assistindo esses vídeos, estude e tente refazer as questões, ver se entendeu. Aí você vê de novo, tenta fazer os exercícios daquela parte que eu indiquei. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.